Oi, pessoal, chegamos ao início do nosso curso e nada mais importante do que apresentar para vocês alguns equipamentos e utensílios que nós vamos precisar usar durante o nosso trabalho, tá? Então, isso se chama organização. É você saber o que precisa e ter o que você precisa para fazer um bom trabalho. Vamos lá? Vamos iniciar pela escolha das formas das assadeiras. Eu tenho aqui duas demonstrações de assadeiras para vocês. Uma de uma altura mais baixa, que é mais comum, e a outra com a altura de 10 centímetros. Por que eu quis apresentar essas duas para vocês inicialmente? Não importa a altura, tá? Tanto faz essa como essa, vocês vão utilizar apenas uma parte dela para colocar a massa. Outra dica importante, tenha um conjunto de assadeiras e formas que vocês vão medir o aro, tá bom? É pelo fundo que a gente mede. Essa, por exemplo, tem 20 centímetros de diâmetro. Aí eu preciso de pelo menos duas. Então, de cada assadeira e cada tamanho, eu preciso de duas. Nós vamos também aqui no curso oferecer para vocês um guia de porções, que é importantíssimo para saber quantas fatias vai render se eu fizer um bolo deste tamanho, tá? Então, as assadeiras, a gente sugere que vocês comprem assadeiras com conjunto, tipo pá, e também a numeração que mais adiante a gente vai falar, tá bom? Continuando nesse pré-preparo para os nossos bolos, vamos falar um pouquinho sobre alguns outros utensílios. Por exemplo, aqui nós temos os bowls, tá? Bowl nada mais é do que uma baciazinha, uma bacia, nesse caso, de inox, mas você pode ter de plástico, de vidro. Eu só sugiro ter vários tamanhos. Aqui serve, pessoal, para a gente separar, fazer o mise en place das receitas, guardar alguma coisa, algum recheio. Então, é bem bacana e é de suma importância que nós tenhamos bowls, tá? Ainda falando em produção, é importante que tenhamos algumas peneiras de tamanhos diversos e também com as tramas em diversas espessuras, tá? Uma mais larguinha, outra bem mais fininha, que a gente utiliza tanto na parte decorativa quanto na parte de preparos. É legal termos também unidades de medidas, como esse daqui, que são copos medidores, tá? Aqui temos ml, temos xícara, então é importante termos as unidades de medida. Aqui nós temos uma bisnaguinha de ketchup, que serve também para a gente poder banhar os bolos de uma forma mais uniforme. Falando dos nossos preparativos, aqui é uma bobina plástica, que é legal a gente ter, a gente vai utilizar, vocês vão ver durante o curso. Papel filme, papel toalha também é legal ter. Aqueles panos multiuso também eu acho bacana, a gente utiliza muito, principalmente na parte de finalização, tá bom? Vamos falar um pouquinho de espátulas. As espátulas, nós vamos ter essas espátulas de silicone, tá? Eu sugiro vocês se preocuparem em comprar uma com a qualidade melhor. As espátulas de silicone a gente também utiliza para mexer recheios, então ele tem que suportar o calor. E a espátula de silicone serve de fato para raspar bem, não deixar nenhum restinho ou de massa ou de recheio, tá? As espátulas, elas são conhecidas como pão duro também. Então é legal que a gente adquira. Vamos falar das espátulas angulares. Essas espátulas a gente também utiliza. Mas eu sugiro você, se for iniciante, comprar só a menorzinha. Porque essa daqui é quando a gente tem uma prática maior, uma firmeza maior, tá bom? Mas as espátulas angulares são muito utilizadas também. Falando em espátula angular, nós temos uma espátula que ela é angular e ela é triangular, tá bom? Angular aqui e triangular. Gente, essa espátula a gente vai utilizar muito, tá? Durante a parte decorativa é importante. E essa espátula você encontra em qualquer loja do ramo ou até em supermercados. Vale a pena vocês adquirirem. Para poder fatiar os bolos, a gente assou, vai trabalhar com o bolo, vou cortar ao meio. A gente tem a faca de serra. Essa faca de serra é aquela mesmo para pão, tá? Muitas pessoas têm dificuldade em fazer o manuseio da serra, tá vendo? Por conta da questão da coordenação motora. Então, eu sugiro que compre um nivelador de bolo. Ele vai cortar suas fatias de forma igual.
Bom, nós temos aqui o que eu chamo amigo da confeiteira. É o fouet, gente. O fouet é importantíssimo ter. Pode adquirir, porque vocês vão utilizar bastante. Eu só dou como dica e sugestão que vocês procurem um fouet que tenha os ganchinhos bem rígidos e mais grossinhos, porque aí vai aguentar o peso da massa. Alguns outros fouets que tem aqui esse ganchinho mais fino, vou até mostrar um também, eles eles são muito moles, eles não vão suportar que você incorpore uma massa com esses, tá? Então compre esse aqui que é mais firme. Pincel, o pincel de silicone serve para várias coisas, tanto a parte decorativa, quanto também a parte que a gente utiliza para poder passar em alguma assadeira, untar. Então é legal que tenha um pincel de silicone. Vamos entrar um pouquinho na parte decorativa. Tesoura, é importante você ter uma, obviamente, separada somente para as coisas da culinária. E vamos falar um pouquinho de algumas outras coisas na parte decorativa, tá? Nós temos aqui bicos de confeitar, de inox. Eu sugiro sempre que vocês adquiram o bico de inox. Nós vamos ter um módulo nesse curso só com treinamento e orientações quanto aos bicos de confeitar, tá bom? Adaptadores e os sacos de confeitar também. Minha dica é que você compre do maior, tá? Porque ele é muito mais fácil para a gente manusear e colocar o chantininho. Na parte decorativa também é importante que vocês adquiram essas bombinhas. A gente chama de pulverizador e eu sugiro que vocês comprem pelo menos 2. É facilmente encontrado, tá? Porque um a gente vai usar para pós e glitters e o outro a gente vai usar para os pós diluídos no alquinho de cereal, tá bom? Em termos também de parte decorativa, nós temos as espátulas, ok? Essas espátulas, elas servem para alisar o bolo. Observe que ela forma aqui um ângulo de 90, é onde a gente vai utilizar para nivelar o bolo. Importante ter. Essa outra espátula aqui, é da linha Cris Domingues, é uma espátula de textura. Ela serve para fazer marcações no seu bolo. São lindíssimas, é tendência, vai continuar tendência ainda, então você pode adquirir de forma tranquila. Além de facilitar muito o nosso trabalho. Essa também é uma de textura decorativa da linha de inox. Aqui é um isopor, que a gente chama de bolo fake. O isopor, esse aqui tem 15 centímetros de altura, é lindo para certas decorações. Então tem algum bolinho que vocês vão fazer e necessita ou prefere fazer algo mais bonito e com andar, não precisa necessariamente ser bolo verdadeiro. Então a gente utiliza o bolo fake, decora o bolo fake e ainda serve para você treinar em casa, tá bom? Nós precisamos ter também um paninho, a gente chama de tapetinho antiderrapante, ó. Para que serve esse tapetinho? Para a gente colocar o nosso bolinho na bailarina e decorar. Faz com que ele fique firme, tá? Esse tapetinho a gente encontra facilmente em lojas do ramo. E aí eu comprei 1 metro e fiz vários recortes de acordo com a minha necessidade. E tão importante quanto todos os outros, esse aqui é o item que mais vai influenciar na decoração do seu bolo, a bailarina. Chamo a atenção para que você adquira uma bailarina de qualidade. É fundamental. O que é uma bailarina de qualidade? Você tem que observar o rolamento dela, tá? Então tem que ser uma bailarina que gire e continue girando sozinha. Eu não posso ter uma bailarina que eu giro e ela para, eu giro e ela para. Vai prejudicar o seu trabalho, a sua decoração. Outra observação, tem bailarinas de plástico, bailarinas com material menos resistente, que não aguenta muito tempo. E ela começa a trepidar, a balançar. Então você está aqui decorando seu bolo e ela está trepidando. Por favor, nem que você espere um pouquinho, mas adquira uma bailarina com qualidade, tá bom? Essa daqui é uma bailarina que suporta um peso legal de bolo e ela me dá segurança no trabalho. Um equipamento também importantíssimo, batedeira. E, de fato, a planetária é o que eu sugiro para você. Quando eu sugiro, gente, é porque faz uma diferença, é porque o seu trabalho vai ficar mais prático e com um resultado melhor,
tá bom? Então adquira uma batedeira planetária, porque é uma funcionária que você vai ter trabalhando para você e ainda lhe dá a possibilidade de um trabalho eficiente e de qualidade, tá bom? Só dou uma dica para observar o tamanho do bol, porque tem algumas que o bol é menorzinho. Mas fora isso, não precisa se preocupar com marca, com nada. Invista na batedeira planetária que você puder. Falamos de todo o processo, de todos os utensílios importantes para a produção de bolo. Mas não podemos deixar de frisar o prato que vai colocar o seu bolo. Aqui, gente, eu tenho um suporte, é um suporte de louça. Esse suporte, apesar de ser muito lindo, a gente tem que ter um certo cuidado. Não é todo tipo de bolo que eu posso apresentar aqui ou decorar aqui, tá bom? Porque ele tem uns detalhezinhos e ele tem um certo relevo nas bordas. Então, não vai permitir que o meu trabalho seja liso. Eu sugiro, se você estiver iniciando, que compre suportes totalmente lisos, para poder você ter um trabalho mais de qualidade, com mais precisão, tá bom? Nós vamos utilizar vários tipos de suporte de bolo durante o curso e sempre vocês vão estar atentos aí ao que melhor se adequa. O que eu gostaria de dar como dica é que esse pratinho de bolo que a gente encontra em vários mercados e lojas especializadas, eu faço questão de falar para vocês não adquirirem, tá? Muitas pessoas às vezes vão comprar um suporte de bolo e preocupa com o valor. Mas, gente, isso aqui vai, prejudicar totalmente seu bolo decorado. Não suporta o peso do bolo. E aí, durante o transporte, o vai e vem, tira da bancada, coloca, entrega o cliente, o que vai acontecer? Seu bolo vai rachar, tá? Então, aqui é para vocês não adquirirem. Nós temos pratinhos descartáveis de papelão mais firme, duro, todo lisinho, e aí sim você pode adquirir. Então, o suporte para bolo tem que ser um suporte reto e tem que ser um suporte firme, tá bom? É uma dica importante para você.